Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso IT Essentials. Essa é a aula número 4, que vai falar sobre manutenção preventiva e soluções de problemas. Para falar de manutenção preventiva, é interessante que o aluno, vocês saibam que todo tipo de manutenção que ela tem uma intenção de reduzir a probabilidade de uma falha ou de algum possível problema que venha a acontecer. E esse tipo de manutenção, diferentemente de outro, da corretiva, por exemplo, ela é uma manutenção que ela é planejada, ela vai estar sempre programada e vai estar prevista para fazer algum tipo de correção num equipamento. E sempre visando preparar esse dispositivo, esses componentes, para não ocorrer uma falha. Já a manutenção corretiva, esses reparos eles são executados sem planejamento, ou seja, um modo emergencial. Aconteceu um problema, falhou um equipamento, um componente, se faz a manutenção corretiva. Nem toda manutenção preventiva é 100%, pode ocorrer um problema depois. O que ela visa é diminuir a incidência dessas falhas. Aqui ele mostra aqui que você pode planejar, você pode considerar alguns planos de manutenção preventiva de acordo com esses dois fatores. O fator físico e um fator lógico. Então, o fator físico seria o ambiente que o seu dispositivo está vivenciando. Por exemplo, um ambiente com muita poeira, um ambiente muito quente, muito úmido, com muito calor, um ambiente que vá sofrer um desgaste físico. Então você tem que levar em consideração isso diferente de um ambiente com uma temperatura controlada, com umidade controlada. Então esses tipos de ambientes que esse dispositivo vai estar, você tem que levar em consideração se a manutenção preventiva ela vai ser mais rápida ou não. Levando até em consideração, por exemplo, um dispositivo que ele está num ambiente que tem muita trepidação, por exemplo, numa viatura. Então isso aí também vai fazer com que há um desgaste maior. E você também pode considerar a manutenção preventiva lógica. Um computador, um dispositivo que tem muito desgaste por conta de estar rodando serviços, ou porque ele fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem tráfego intenso de rede, vai exigir também que você leve em consideração isso para fazer mais ou menos manutenção nesses dispositivos. E esses planos de manutenção que você cria, ele vai estar sempre trazendo para você uma melhor proteção dos dados, do dispositivo, vai prolongar a vida útil dos componentes, vai melhorar a estabilidade do equipamento e vai reduzir o número de falhas, que é o objetivo final de uma manutenção preventiva. Aqui ele verifica o que eu falei da questão de hardware e de software, e ele dá algumas dicas para você criar um guia, que é muito importante que na sua manutenção preventiva você já tem que ter algo concreto, um guia, um passo a passo para o que você deve executar no dispositivo. Você não pode chegar lá e lá você vai pensar no que você vai fazer. Você já tem que ter esse guia para poder direcionar o seu trabalho. E aí você vai fazer sempre um checklist
verificando se tudo que você planejou, você executou. A mesma coisa aqui no software. Você faz um guia, né? Aqui ele pede para você verificar se existe atualizações apropriadas de segurança. No sistema operacional Windows e Linux você pode estar sempre entrando num programa que ele vai gerenciar essas atualizações de segurança, atualizações de software, de drivers, verificar se o seu antivírus está atualizado. Então, tem algumas organizações, por exemplo, que a máquina ela não tem recurso usuário, né? Ele não tem acesso, às vezes, ao antivírus. Ele não consegue fazer uma atualização do antivírus. Então, se o administrador ele não consegue fazer isso de uma forma automatizada e ele não dá permissão para o usuário fazer isso, ele tem que passar lá, né, e até em mais com maior com maior eventualidade, né, e fazer essa atualização. Verificar se existe algum programa que você não está utilizando, até para liberar o espaço de disco. Então aqui é um guia para você se planejar no que você vai fazer na manutenção preventiva. Então veja uma foto aí de um cooler que está cheio de poeira. Esse é um cooler que está em cima de um dissipador, que está em cima do processador. Esse cooler, por exemplo, ele vai estar tendo menos rotações por minuto, ele vai estar retirando menos ar quente. Em consequência disso, a peça, o componente, né, no caso aí é o processador, ele vai estar mais sobrecarregado, ele vai estar mais quente. E ele, trabalhando numa temperatura mais elevada, isso pode levar a um desligamento abrupto do sistema para que ele mesmo protege, né, o processador. Se o processador estiver muito quente, ele vai desligar sozinho. Você pode queimar o dispositivo, você pode estar fazendo maior consumo de energia, que o dispositivo não vai estar trabalhando corretamente. E para limpar isso, você pode usar, por exemplo, um ar comprimido. Ele fica dentro de, como se fosse de uma tampa dessa aí que vai matar barata, por exemplo. Você compra isso no mercado e aí você pode estar fazendo a limpeza, tirando a poeira. Ter que evitar de passar pano, passar qualquer outro tipo de produto para retirar a poeira, porque esses contatos que esses produtos têm com o componente, com o equipamento, pode estar danificando o equipamento. Então, nada melhor do que o ar para poder fazer isso. Aqui ele mostra o técnico verificando se os componentes estão funcionando corretamente. Então ele vai verificar a questão do dissipador, da ventoinha, se está com poeira ou não, fazendo a limpeza. Vai verificar se a memória RAM está bem presa, porque você pode prendê-la, né, na hora da montagem do computador, mas com o tempo isso aí pode se soltar. Então você tem que verificar se o clipe está bem preso, se a memória RAM, às vezes você olha na BIOS, quando liga o computador, verifica que só tem um slot da memória RAM funcionando, e aí no caso você tem dois slots de memória RAM, então uma está com defeito, ou está mal condicionada, então você tem que verificar isso tudo. Na questão das placas de expansão, você tem que verificar se está também pregado corretamente, se está preso no parafuso ali no gabinete. Isso tudo é um checklist que você tem que ter para verificar se as peças, os componentes do computador estão ok.
verificar os parafusos, se tem algum parafuso solto. Às vezes acontece do técnico estar desparafusando, o parafuso cai no gabinete, ele encontra até dificuldade de retirar, mas isso pode até ocasionar um curto-circuito no equipamento, então tem que remover o parafuso. A questão dos cabos, verificar se os cabos estão fixados com a abraçadeira, eliminando assim o fato do cabo estar bem espalhado no computador. Isso impede que tenha uma refrigeração adequada. E aqui mostra a questão do seu ambiente, né? A preocupação do ambiente que vai estar, que o seu equipamento vai estar. Então, o seu ambiente ele não pode estar nem abaixo de 7 graus e nem acima de 32. Então, ele tem que estar variando entre 7 a 32 graus Celsius. Isso é uma temperatura adequada para o seu componente, para o seu dispositivo funcionar corretamente. E lembrar também que você tem que verificar a umidade. Então, em locais que possuem umidade muito alta ou umidade muito baixa, você também tem que ter o cuidado de verificar a umidade no ambiente. E ela tem que estar variando entre 10% a 80%. Agora a gente vai passar para o passo de solução de problemas. Então você tem o cuidado de fazer um planejamento de manutenção preventiva. Você faz a manutenção preventiva, mas nem sempre essa manutenção ela vai deixar o seu dispositivo imune a falhas. Então, se aconteceu alguma falha no seu dispositivo, você já tem que partir para uma manutenção corretiva. E para você saber o que falhou e qual é a solução, você tem que seguir um checklist, né? São 6 etapas de solução de problemas para você solucionar corretamente o problema, de uma forma que você consiga ir do problema mais fácil ao problema mais difícil. E muitos técnicos utilizam esse nome de solução de problemas como troubleshooting. Vou fazer um troubleshoot nessa máquina, eu vou solucionar esse problema. É uma linguagem técnica aí que o pessoal utiliza bastante. Então, o primeiro passo na solução de um problema é você tentar fazer uma identificação desse problema. Então, aqui no caso, você pode estar no helpdesk, ou você recebeu a ligação de uma pessoa falando que o dispositivo está com problema, e você tem que tentar se comunicar com essa pessoa muito de forma objetiva, para você tentar descobrir que problema que está acontecendo. Então, você pode utilizar de perguntas fechadas e perguntas abertas. As perguntas fechadas é quando o usuário, né, o cliente, ele vai falar, basicamente a resposta dele é sim ou não. E as perguntas abertas, você dá um espaço para o usuário explicar o que está acontecendo com as palavras dele. Então aqui tem até uma atividade que ele pergunta aqui, para você relacionar se as questões são abertas ou fechadas. Por exemplo, se você fizer essa pergunta, né, para o usuário, alguém usou o seu computador recentemente? Então, que tipo de pergunta é essa? Então, se esse tipo de resposta é uma resposta direta, é uma questão fechada que o usuário vai falar se alguém usou, sim ou não. Então, assim você vai preencher. Por exemplo, você recebeu alguma mensagem de erro no computador? Também é uma questão fechada. Ele vai responder como sim ou não. Agora, por exemplo, aqui,
Quais mudanças de hardware foram feitas recentemente em seu computador? Então, isso aqui é uma questão aberta. O usuário vai dizer quais mudanças de hardware aconteceu no computador dele. E aqui no final você pode clicar em verificar para poder ver se a sua resposta está certa ou errada. Isso aqui, quando você estiver fazendo essas perguntas para o usuário, você tem que estar anotando tudo. Então você pode utilizar de programas aí para poder fazer, para poder anotar esses detalhes, tá? E nesse caso aqui, o Event Viewer do Windows, ele vai fazer ele vai verificar os logs do sistema, tá? O que foi salvo, e ele vai poder detectar com uma precisão melhor o que está acontecendo no computador, se algum dispositivo falhou. Aqui no Device Manager, que é a parte do gerenciador dos dispositivos do Windows, você pode também solicitar ao usuário para que veja se tem algum dispositivo com algum problema, né? Se eu tiver um X vermelho, que o dispositivo está desabilitado, se aparecer um ponto de interrogação amarelo, porque o dispositivo ele está com algum problema, que pode ser um problema de driver, um problema de hardware. E aqui é o controle de execução de programas do Windows. Se você der um Ctrl Alt Del, ele vai para essa tela e você vai ver quais são os aplicativos que estão rodando no seu computador. Então pode ser que algum aplicativo travou, ele fica aqui como que não está respondendo, e aí você já também já pode ter mais algum subsídio de qual problema que está acontecendo. No segundo passo, depois de você detectar mais ou menos qual que é o problema que está acontecendo, você já vai estabelecer uma teoria da provável causa. Então você ainda não sabe o que aconteceu para estar acontecendo esse problema, mas você vai estabelecer diversas teorias. E aí o interessante é que você coloque sempre as causas mais fáceis para chegar às mais difíceis. Por exemplo, o usuário liga para você e fala: olha, o meu computador não está ligando. Então você tem que fazer essa pergunta mesmo para ele, porque isso acontece. O dispositivo está desligado? Pô, se ele não está ligando, às vezes é porque você não... ele não está funcionando, o monitor não tá ligado, por exemplo, porque o dispositivo está desligado, né? O interruptor de alimentação da tomada está desligado? O estabilizador está desligado? Então, assim, são questões que para a gente são óbvias, mas às vezes o usuário, por algum motivo, ele não verificou isso. Isso aí são questões fáceis, até chegar na última, que seria a ordem de inicialização da BIOS está incorreta. Pode ser que você pode chegar no dispositivo, olhar a BIOS e na BIOS está falando para inicializar primeiro um drive um drive USB, né, um dispositivo que esteja USB, e ele coloca o pendrive dele e o computador não liga. O computador ele vai dar uma mensagem de erro. E isso você vai criar essa lista, né, que é esse passo 2, para depois você testar. Então, nessa etapa, você vai certificar da etapa passada se qual item pode ser que esteja ocasionando o problema. Então, você vai testar se o dispositivo está ligado mesmo, você vai certificar se o interruptor da alimentação está ligado na tomada, por último, verificar a sequência do boot na BIOS. Isso você mesmo pode fazer, ou você pode fazer com que o seu usuário faça essa verificação. Então, essa é a etapa número 3. Então, a etapa número 1, a gente vai identificar o problema. Então, qual que é o problema? O meu computador não está ligando. A etapa número 2, você vai estabelecer uma teoria, e isso, quando você tiver mais experiência,
você for resolvendo mais problemas, você vai conseguir elencar mais teorias de provável causa. E aí você vai anotar para nessa etapa número 3, você fazer o teste da teoria para determinar a causa. Você vai testar aquelas teorias que você elencou para descobrir qual é a causa mesmo. E o importante aqui nessa imagem número 2 é você estar sempre anotando tudo. Então veja aqui, olha, o problema, né, a descrição do problema e as soluções. Né? E aqui as descrições são as descrições do computador. Né? O modelo, aí vai aparecer o sistema operacional. E aí você vai partir para o passo número 4, que vai estabelecer um plano de ação para verificar o problema e implementar a solução. Então vejam que o passo número 4, você está fazendo, na verdade, 2 passos. Aí você vai estabelecer um plano de ação para verificar o problema e vai implementar a solução. Tá? Então, como você pode estabelecer esse plano de ação para verificar o problema? Você pode olhar os logs de reparação. Então, aquela imagem passada é de um software de helpdesk, e lá pode estar os problemas anteriores desse computador. Pode ser que esse computador ele tenha um problema parecido. E se com um problema parecido, você pode descobrir qual que é o problema. Às vezes é o mesmo. Você pode consultar outros técnicos, você pode entrar no site do fabricante e olhar as perguntas e respostas. Você pode olhar o manual do computador, acessar o Google, o fórum. Então, lá você vai conseguir um plano de ação para verificar o problema. Eu tive um problema, recentemente, eu comprei um laptop, isso aí você pode utilizar até no seu dia a dia para você resolver o próprio problema do seu computador. Eu comprei um laptop, né? E eu fui instalar o Linux nele. E ao instalar o Linux, eu acho que ele não reconheceu bem a minha placa de vídeo. Então o monitor ele ficava com umas telas piscando e eu não conseguia ver direito. E aí eu fui no fórum na internet, escrevi um modelo, escrevi o problema que estava acontecendo. Né? Eu já pulei, já detectei rápido o problema, né? Verifiquei o problema que poderia ser a placa de vídeo, poderia ser o monitor. Partir para a segunda parte de estabelecer uma teoria rápida, né? Fui para a terceira etapa de tentar testar a teoria, não tive muito sucesso, e fui para a quarta etapa de estabelecer esse plano de ação. E aí eu fui num site, num fórum, verifiquei que era uma configuração que você tinha que colocar na inicialização do sistema. Fiz essa modificação e o computador funcionou normalmente. Então eu já verifiquei o problema e já implementei a solução. Então são 2 etapas num passo só. E o passo 6, acho que eu pulei aqui, né? Eu estava no passo número 4, fui para o passo número 5. O passo 5 é você verificar a funcionalidade. Então, por exemplo, eu testei o meu computador, reiniciei ele e verifiquei que a tela já estava funcionando normalmente, eu estava conseguindo enxergar os ícones. Então eu verifiquei a funcionalidade completa do sistema. Naquele exemplo lá do computador que não estava ligando, então quando for encontrada a solução, né, por exemplo, a solução foi a BIOS. Então vamos verificar se a configuração da BIOS, né, a ordem da inicialização, já está correta. Às vezes você vai reiniciar o computador para verificar se a funcionalidade está ok e vai ver que, por exemplo, a BIOS ela não salvou. Então você já tem um outro problema. A BIOS não está salvando as minhas configurações. E aí você vai partir
né, de novo para o passo número 1, que você já identificou o problema, e aí você vai descer até você encontrar uma outra solução, no passo 4, e depois vai verificar novamente se a BIOS já vai estar salvando a inicialização do sistema. Então vejam que isso aí é um ciclo. E por último, você vai documentar essas descobertas. É muito importante que todo problema da máquina, do dispositivo, de qualquer dispositivo que você tenha, você documente. E não pode ser uma documentação que você vai escrever num local e depois você não sabe mais onde que vai estar. Tem que ser num local onde todas as pessoas possam consultar. Porque isso aí você pode usar no futuro um problema que pode acontecer numa outra máquina, né, o mesmo problema numa outra máquina. E aqui, por último, ele vai mostrar alguns problemas e algumas soluções. Então, por exemplo, o computador não reconhece o dispositivo de armazenamento. Você inseriu um pendrive, ele não está reconhecendo. Então, poxa, pode ser que o dispositivo de armazenamento falhou, né? Pode ser que na BIOS não está... os dispositivos USB não estão configurados, você vai ter que configurar na BIOS. E aqui está a solução. Por exemplo, aqui, o computador não reconhece um disco ótico. Então você pode, aqui nesse caso, se tivesse inserido do mais fácil, do mais simples para o mais difícil, já está incorreto. Porque aqui ele já está chegando à unidade ótica que está com defeito. Isso aqui já tem que ser o último passo. Antes você tem que ver se o disco foi inserido ao contrário, se existe mais que um disco inserido na unidade, né, se o disco está danificado. Por último, você tentar chegar que o disco, o drive está com problema. Né? E quais são as soluções? Inserir um disco corretamente, assegurar que há apenas um disco. Então aqui são as soluções mais comuns dos problemas. Aqui alguns problemas comuns com laptops e placa-mães. Então, por exemplo, o relógio do computador, toda vez que eu ligo o relógio do computador, ele está com a hora errada. Qual que é o provável causa? A bateria da CMOS pode estar solta, ou então a bateria está falhando, ela já está vencida. Ou você fixa a bateria, ou você substitui a bateria. Aqui problemas comuns com fonte de alimentação. Por exemplo, o computador não liga. Então aqui tem diversas causas, diversas soluções. E por último, né, problemas e soluções comuns para CPUs e memórias. Então, basicamente, quando você tem um problema com memória e CPU, você vai escutar o bip do computador quando ele ligar. E aí você vai ter que passar o código de bip para o helpdesk, ou você vai consultar o manual e vai tentar resolver o problema. Bom, em resumo, esse capítulo, apesar dele ser um capítulo curto, mas é um capítulo que ele vai carregar esse conhecimento de técnicas de solução de problemas. Esses 6 passos vão prosseguir por todo o curso do IT Essentials e do CCNA também. E isso aí é uma ótima questão de provas, de certificações, passando um problema e qual passo desse problema estaria sendo relacionado. Por exemplo, ele fala que o técnico está documentando, né? Ele pode perguntar assim, qual é o último passo de uma solução de problemas? Então você tem que saber que são 6 passos, que no último passo você vai estar documentando. Qual que é o passo que você vai implementar a solução? Então, geralmente, em testes, em provas de certificações, eles cobram bastante esse esquema de solução de problemas. Eu agradeço a todos aí pela participação do vídeo e até o próximo capítulo.